Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a gente vai continuar discutindo mercados e aquela coisa da quando a oferta encontra a demanda, o que acontece. E eu queria chamar a atenção para o papel do preço no sistema econômico, o papel do sistema de preços, né? Porque o que a gente aprendeu? A gente entendeu de onde veio a curva de demanda, a gente entendeu de onde vem a curva de oferta, a gente entendeu que essas duas entidades, curva de demanda e de oferta, elas não vêm do nada, elas são fruto de um problema de otimização das pessoas, né, e das firmas, querendo meio que ou maximizar seu lucro, no caso da firma, ou maximizar o que ela pode fazer com os seus recursos e com o seu tempo, no caso das pessoas, das famílias. E aí, quando essas duas curvinhas se encontram, tem um preço que vai equilibrar aquele mercado, né? Por que a gente chama de equilíbrio? Porque não tem nem mais demanda do que oferta, nem mais oferta do que demanda. Então a gente chama de equilíbrio, certo? Aí vão acontecer coisas que vão mexer com esse equilíbrio. E a gente vai falar disso num próximo vídeo aula. Mas hoje, e aí esse equilíbrio vai se alterar para um outro equilíbrio, certo? E aí vai ter uma dinâmica na transição. Aconteceu alguma coisa, a demanda se deslocou, então o preço vai ser mais alto. Só que aí os ofertantes, porque o preço está mais alto, respondem, aumentando a quantidade. A gente vai ver alguns exemplos dessas coisas. Mas o que eu queria meio que chamar a atenção é que o preço, o papel que ele joga nessa brincadeira toda, ele é fundamental, né? Porque o preço das coisas... E é isso que é um dos motivos, o fato do preço ser super importante, é uma das razões porque os economistas não gostam quando o governo ou quando os governos tentam fazer, por exemplo, política social usando preço, em vez de usar taxação, renda e tal. Quando ele fala, vamos fixar o preço do aluguel num patamar mais baixo, não pode passar de tanto, para poder as pessoas terem, né, condições de pagar um aluguel e isso daí ser menos complicado para o seu orçamento. Bom, mas quando ele faz isso, o que acontece lá com o lado da oferta de apartamentos ou de casas para alugar? Ela vai sofrer. Então, o preço, ele meio que é o que a gente chama, ele é um mensageiro. Ele manda um sinal, porque ele é o resultado dessa confluência de diversas demandas e diversas ofertas na economia, que no final de contas determinam quanto que vai custar esse negocinho daqui. Foi o primeiro objeto que eu peguei aqui na minha mesa. Então, o preço, ele já está trazendo, olha que coisa, a quantidade de informação que ele agrega. Porque pensa, eu tenho uma certa demanda por lápis, né? Que eu gosto de escrever a lápis e etc. Aí tem o meu vizinho, o outro, as escolas, as informações sobre isso são infinitas, né? Sobre as demandas por lápis de organizações, de pessoas, etc. Certo? Quantos lápis é para produzir? E aí tem do outro lado as informações da oferta, quanto custa para produzir? Se o cara vai produzir um lápis a mais, ele precisa e tal, importar madeira, não sei. Essas informações todas, e aí não é uma firma que produz lápis, são várias, passando por condições de custos diferentes. Como que um planejador central, como que um governo, como uma entidade, né, que pode chegar e decidir qual que vai ser o preço do lápis e a quantidade de lápis vendido? Ele não sabe essas informações individuais da minha demanda por lápis, eu e mais sei lá quantos milhões de pessoas, bilhões, né? Nem das informações relevantes para o cara que está produzindo lápis. O cara está produzindo lápis num estado, no outro, num país, no outro. Como é que ele sabe quanto que são os custos, estrutura de custo? Não sabe. Então, o governo vai tentar mexer nesse preço, assim, fixar o preço do lápis, vai dar ruim. São nesses tipos de mercado que você tem que deixar o preço sinalizar. Se por algum motivo qualquer madeira ficou mais escasso, ficou mais difícil, porque aconteceu, sei lá, alguma coisa, uma nova legislação, etc., que não pode mais cortar madeira, que parece, né, ir na direção certa, ou diminuir o corte de madeira pelo menos, ou ter que cortar, ter que plantar, etc., aumentou o preço da madeira, como insumo. O preço do lápis vai subir, no final das contas, certo? Agora, eu que estou consumindo lápis, para me ajustar a essa realidade, eu não preciso saber o que está acontecendo com a oferta de madeira no Piauí. Eu simplesmente vou ver um preço mais alto e vou diminuir um pouco a minha demanda, para ajustar a essa nova realidade. Então é isso que o preço faz. Ele sinaliza duas coisas ao mesmo tempo. A escassez daquele negócio, o quanto custa produzir, e a vontade das pessoas de comprar. As duas coisas, numa variável só.
E é eficiente porque, vou dar um outro exemplo, se de repente as pessoas se convencem de que comer carne não é bom, ou comer carne de vaca não é bom, porque gera muita poluição e outras coisas, cai a demanda por carne, cai o preço da carne, o que a gente quer que aconteça no final das contas? A gente quer que tenha menos bois e mais, talvez, soja, não sei, né? Não é isso que a sociedade está querendo? Quando ela quer transicionar para fora, né? Que ela quer trocar isso daí, quando a vontade das pessoas, não mudou nada nos custos, estrutura de custos. Mudou, nesse exemplo, sempre só as preferências das pessoas. E aí as preferências das pessoas vão se refletir numa menor demanda por carne. Se o preço for livre vai flutuar, o preço da carne vai cair. O cara que ao longo do tempo, o cara que está lá criando boi e tal, tá vendo o preço cair, né? Ele já não vai, ele vai meio que deixar aqueles bois, não vai renovar, né? A quantidade de bois que ele tem, ou vai renovar menos. Aí ele vai ficar com um terreno sobrando, aí aquele terreno vai ser vendido para um cara que vai produzir soja, que é o que a sociedade quer. Tudo isso feito através do sistema de preço. É espetacular. Depois da roda, talvez tenha sido a maior invenção. Tchau.